Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estamos aqui para mais um episódio do MedCode, Papo MedCode, do seu aplicativo MedCode, em que estamos aqui numa sequência de aulas aqui, de episódios do podcast, falando um pouquinho sobre inteligência artificial, a inteligência artificial Atlas, que todos vocês já conhecem dos episódios das semanas anteriores. Hoje estou aqui mais uma vez com o Atlas e o Dr. Áureo do Carmo para falar um pouquinho sobre a utilização da inteligência artificial como ferramenta de estudo. E aí, Áureo, tudo bem? Tudo ótimo. Falar de assunto que a gente gosta, medicina, inteligência artificial, tem que estar bom, né? Áureo, eu sempre falo e repito, dentro do ambiente universitário, falei hoje para você, a caminho aqui do Papo MedCode, de que nós continuamos ensinando medicina como se nós estivéssemos no século passado, né? Retrasado, né? Retrasado. Retrasado. Eu acho que o ensino da medicina tem que evoluir, a gente tem que incluir o uso da inteligência artificial na carreira médica, ensinar os médicos a melhor utilização dessas ferramentas, inclusive como objeto de estudo, como auxílio ao estudo. Eu vejo que muitos professores falam, eu passo um trabalho e o aluno resolve com a inteligência artificial. Ótimo que ele resolva com a inteligência artificial, porque na vida real ele vai fazer aquilo, ele vai utilizar aquilo. Lógico que ele tem que ter a base do conhecimento para poder fazer bom uso, mas um professor que não enxerga como fazer uma pergunta que ele possa resolver sem inteligência artificial, ele está pecando. Ele deveria usar a inteligência artificial para realmente chegar às respostas. Concorda? Concordo, sim. Eu sou um grande entusiasta da inteligência artificial. Criei a disciplina no nosso mestrado lá de hepatite virais, HIV, a disciplina de inteligência artificial e tecnologias em saúde, né? A gente está lá terminando o primeiro semestre, né, dessa disciplina. E já inscrevi também a disciplina para graduação, mas aí tem uma burocracia, está mudando a grade, né? Mas, assim, por que isso? Por que essa preocupação? Primeiro, para difundir a inteligência artificial. E difundir da maneira certa, da maneira responsável, né? A gente não quer criar uma legião de preguiçosos ou não pensantes. Muito pelo contrário. A gente quer criar uma legião de pessoas que usem a inteligência artificial de uma maneira... Como memória. Da maneira certa, que é como apoio, né, para você se dedicar àquilo que realmente precisa de dedicação, né? Que é o teu paciente, né? Você ganha mais tempo para ficar com o seu paciente, né? Você tem ferramentas hoje, por exemplo, de inteligência artificial que transcrevem consultas, né? Como o Atlas faz com nossos áudios. A gente manda os áudios e ele transcreve, né? E pega ali a tua dúvida e tal. Então, ferramentas que fazem diagnóstico diferencial, o Atlas faz isso brilhantemente, né? Ferramentas que lembram de várias coisas, de prescrições, de diretrizes, né? E ferramentas que ajudam até o aluno de medicina a estudar, né? Seja resumindo um determinado assunto, seja fazendo questões simuladas de prova sobre um determinado assunto, ou rememorando, né? Então, assim... Ou atualizando com estudos. Também, artigos, né? Buscando artigos, né? Coisa que... Resumindo os artigos, que às vezes você vai ter que gastar um tempo enorme, né? E você vai poder otimizar muitas das vezes aquilo. Você não tem nem acesso. Você procura o artigo, você não tem acesso. Tem que pagar pelo artigo. Tem que pagar pelo artigo. Então, não. Hoje você tem uma ferramenta que você bota o nome do artigo lá, pede o resumo e ele vai resumir para você, né? Eu acho que é uma boa a gente mostrar isso funcionando, né? E um detalhe, gente. O que é inteligência? Inteligência é elegere. Escolher, eleger, entre. Então, uma pessoa inteligente é aquela capaz de escolher entre as opções disponíveis. O Atlas nada mais é do que uma ferramenta inteligente que coloca as disposições para você e você vai escolher a mais aprazível, aquele medicamento que tem, como opção daquele que não tem, por exemplo, né? E muita gente fala que inteligência artificial é uma ameaça. Eu já falei aqui outras vezes, não é ameaça de nada. Porque inteligência é virtude, e virtude é uma coisa desejável. O perigoso não é a inteligência artificial, o perigoso é a burrice natural. Sempre falo isso. Exatamente. É a pessoa usar uma ferramenta de inteligência artificial para... uma razão burra. Com uma razão burra, para se tornar um preguiçoso, né? Isso sim é usar da maneira errada, né? É usar uma ferramenta de inteligência artificial
para fazer coisas ruins, para dar golpes, como a gente tem visto, golpes com inteligência artificial, né? Já estão surgindo os primeiros golpes. Então o problema não é a inteligência Não artificial, é a burrice natural. Então, Guardem isso. Tem uma professora da Unirio, né, de informática, a professora Ana Lúcia, Ana Cristina Bicharra Garcia, né? Ana Cristina, a gente deu uma palestra junto lá no Gafré, e ela fez uma analogia, né, da inteligência artificial com uma lâmina. A inteligência artificial é uma lâmina que, assim, pode ser usada para ferir as pessoas, mas pode ser usada para você cortar ali a sua carne. Uma ferramenta. Uma ferramenta. Então, assim, não tem que negar a existência da ferramenta, muito menos proibir o uso da ferramenta. Tem que cobrar o uso consciente, o uso correto da ferramenta, né? Então, assim, isso está cada vez menos comum, né? A gente tem cada vez menos pessoas resistentes à inteligência artificial, que já veem que é uma realidade, né? Como teve a Revolução Industrial, né? Como É a quarta revolução industrial, Exatamente. A revolução da IA. Então a gente tem os computadores, e eu vou mais longe. E agora? Nós estamos na idade contemporânea. Eu me arrisco a dizer que é uma nova era. Eu também acho. Vai acabar, como caiu lá o Constantinopla em 1453 e acabou a Idade Média. Eu tenho certeza absoluta. Nós estamos vivendo a nova era, que é a era da inteligência artificial. Nós estamos mudando de era dentro da humanidade. É isso aí. E assim, a inteligência artificial, ela, além de trazer tudo que a gente já falou de produtividade, né, de possibilidades, ela tem também assim, a facilidade, né? A gente consegue criar ferramentas com inteligência artificial de uma maneira muito mais fácil que a gente conseguia muitos tempos atrás. E foi exatamente essas ferramentas que possibilitaram a criação do Atlas, né? Porque o Atlas tem acesso a um conteúdo que é gigante, que é inviável de você colocar dentro de uma aplicação hospedada no celular, vamos dizer assim, né? É impossível você ter o conteúdo do tamanho que tem, que o Atlas tem acesso, dentro do celular, pura e exclusivamente, né? A gente precisa de um acesso à internet para buscar, porque é muita informação. Então, por exemplo, eu que sou endocrinologista e hoje está o boom do Mounjaro, a moda do Mounjaro. Se você é um estudante de medicina e está querendo ler estudos vinculados ao Mounjaro, por exemplo, o estudo Surmount 1, você pode ler o resumo do estudo pelo Atlas? Agora, para a gente saber o resumo, mais fácil ainda, né? Vamos lá. Atlas, resuma para mim os estudos Surmount 1 e Surmount 2. Vamos ver se a pronúncia do inglês do Áureo foi compreensível. Samantha 1 e Surmount 2. Ele não foi muito compreensível, Áureo, não. Você tem que falar um inglês tem assim. Tem que reciclar. Surmount. Vou baixar o Duolingo e vou começar a treinar hoje, hein? Tem que ser Surmount. Baixar o Duolingo e começar a treinar. Mas ele vai entender. Ó, vamos ver. Não. Entendeu, claro Samantha? Que não entendeu. Rivaroque Sabana. A pergunta é Surmount. Mas escreve. Vamos fazer diferente? Vamos fazer o seguinte. Vamos pedir para ele para pegar os estudos da tirzepatida. Pode ser. Pode ser? Atlas, me mostre os principais estudos sobre tirzepatida e resuma seus resultados. Agora eu falei em bom português, né? A tirzepatida foi tranquilo. Mas ele também... Não, olha lá. Tirzepatida ele também não entendeu muito bem, mas vamos ver se ele vai compreender. Agora o Surmount... Surmount ele não entendeu mesmo. Vamos ver se ele vai pegar pelas palavras que ele tem. Pro vocabulário, né? Você lembra do vocabulário que a gente botou para ele, não? Ah lá, ele botou ali, Botou. Surmount. Então, o Surpass foi o Como é que diabetes? Surpass. Isso. E o Surmount. O Surmount foi para obesidade, né? E o Surpass foi para diabetes, mas os dois usando tirzepatida. Então a gente escreve aqui quais foram os estudos, né? O Surpass foi diabetes, foi com a dose mais baixa, né? Ele bota aqui, ó. Lembrar que os GLPs são medicamentos para diabetes. Cujo efeito associado, colateral, é perda de peso. E que hoje na cardiologia a gente valoriza muito mais a perda de peso do que a glicemia, né? Inclusive, os GLPs têm influência na questão
do remodelamento cardíaco. Mortalidade cardiovascular, de modo geral, desfecho duro, né, que a gente chama. Acredito que ele em breve vai ganhar novas indicações, além de diabetes e obesidade. Já está ganhando, já está ganhando e já... E o Surmount? Cadê o Surmount? E o Surmount está mais embaixo aqui. Surmount é o programa de obesidade e sobrepeso. Então, ele fala do 1 e do 2, né? Então, ele mostra que essa perda, depois de 72 semanas, a perda se mantinha de peso, né? De 15% na dose de 5, 19,5% na dose de 10 e 20,9% na dose de 15 miligramas. Então, resultados assim... Então, aproveita e pergunta, né, aí para o Atlas. E a retatrutida? Retatrutida está em estudo, vamos lá. Eu vou botar aqui em texto. Vamos lá. E a retratrutida? Retatrutida. Retatrutida, não é retratrutida. Retatrutida. Que é um medicamento que está em estudo ainda, gente. E o cagricema, né? Cagricilina com semaglutida. Retatrutida está em estudo e também tem resultados ainda melhores até do que a tirzepatida, né? Agora você se imagina um oncologista tendo acesso a estudos através do Atlas. É isso aí. Para decidir uma quimioterapia. Vocês já imaginaram isso? Já é real, não tem mais o que imaginar. Olha lá, perda da retatrutida, 24,2%. E está em qual fase o estudo? Está na fase 2. Esse aí está fase 2. Esse aqui. Já tem estudo já em fase 3. Tem, né? Estudo fase 3. Esse aqui ele bota lá, referenciado lá pela New England, né? 2023, 2023, Status atual... porque o estudo não foi publicado, não está terminado... Na fase 3 ele cita aqui, ele fala do Triumph, ó. O Triumph está ali, fase 3. Só que, lógico, não vai ter resultado. Aí você está querendo que o Atlas saiba o resultado antes da publicação do estudo? Ainda mais é bola de cristal, né? Não tem como. E ele cita aqui, né, que a retatrutida ainda não chegou no Brasil, né? No Brasil a gente só tem a tirzepatida. Sim. Mas o mais recente é a tirzepatida. A gente tem semaglutida também, liraglutida. Tem retatrutida paraguaia, mas aí não pode. Mas aí não pode. Underground. Eu não confiaria, não. Nem eu, amigo. Nem pode, não é aprovado. Manipulado também não confio, não. Não é aprovado, não use. Exatamente, né? E se a gente já tem um medicamento no Brasil aprovado, com altamente eficiente, com uso já validado, altamente eficiente, com dispositivo, né, a caneta. Assim, e até agora, assim, o que mais limita a prescrição, a gente já conversou muito, é o custo. Mas hoje... Você fala que você gostou daquele vídeo que a gente colocou um corte lá do Papo Medicode, que eu falei que o principal efeito colateral do Atlas o principal efeito colateral do Atlas é a inteligência. O principal efeito colateral do Mounjaro é pobreza. Pobreza, com certeza. Mas, assim, a tirzepatida, infelizmente, não tem como. Mas a semaglutida, que tem uma eficácia razoável, né? Da ordem aí de 15% a 20% de manutenção patente, do peso. Né, gente? Caiu patente, além disso, você tem um macete, que é um macete que funciona, que é a contagem de cliques. Já ouviu falar nisso? Claro, pô. 18 cliques, dá lá 19 cliques, a mínima 37. dose. Exatamente. Então, assim, um tratamento que antes era inviável para muita gente, hoje está na ordem aí de R$400 por mês. Então, assim, já começa a ficar viável para muita gente, né? É claro que vai ter um alcance muito maior e um benefício muito maior para a nossa população quando estiver disponível no SUS, por exemplo, né? Mas uma droga que até pouco tempo atrás custava 1.500 e hoje custa 400 por mês, já melhorou muito. Quando a retatrutida for para o mercado, aí vai cair mais ainda o preço, né? Exatamente. Quando o Mounjaro chegou, o Wegovy e o Ozempic caíram o preço pela metade quase, né? Agora, a gente já tem outras opções, né? O Ozempic é o Wegovy, né? Que é fabricado pelo mesmo laboratório, só que um outro laboratório que bota a propaganda, né? Que é o Eurofarma que bota a propaganda, é o Extensior e o Povistra, né? Já tem prescrito já, porque são mais baratos, realmente, são de boa qualidade, não é nada paraguaio, contrabandeado, ou de origem desconhecida, ou manipulado, coisa que não é nem liberado manipular ainda no Brasil. Então, o Atlas ele é uma ferramenta tanto para o estudante de medicina com perguntas simples e básicas, né? Você fazer uma pergunta aí, como é o exame físico obstétrico, por exemplo? Tenta aí, vamos lá, ver se o... Semiologia, vai puxar para a tua área. Como é realizado o exame físico obstétrico? Me diga todos os passos.
Vamos ver aí. O Atlas, ele deu estudos ali para especialistas e também estudantes de medicina, residentes que querem se atualizar. Não, com certeza. Mas estudantes de períodos mais baixos podem fazer pergunta de histologia, anatomia. Pode. Daqui a pouco a gente vai semiologia. simular aqui até uma provinha aqui. Vamos pedir para ele fazer 3 questões aqui de um assunto, para a gente ver como é que é. Mas vamos ver a semiologia, porque a semiologia, o dono da semiologia do MedCode é o Dr. Guilherme, né? O Guilherme ali que fez o conteúdo. Então, processo sistematizado, começa lá pela avaliação lá da pressão, peso, IMC, gestacional. O exame abdominal obstétrico, né? Apareceu ali embaixo. Descendo. Exame abdominal obstétrico, a inspeção, manobras de Leopold. Tá tudo aqui. Leopold-Zeifield. Ausculta dos batimentos cardiofetais, ó. Manobras de Leopold. Será que ainda existe o PINAR ainda na maternidade da vida? Não tem só ultrassom mais, não? Claro, eu ainda usei. Eu, quando fiz estágio na Carmela Dutra, eu ainda usava o PINAR ainda. Né? Leopold, aí o Leopold aí, ó. Aí fala do primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, exame pélvico. E aí, olha que beleza, hein? Tá tudo aí, ó. Que beleza. Semiologia toda aí. E aí, para encerrar, você vai pedir umas questõezinhas de prova para ele? Vamos. Qual assunto aí que é periclitante para os alunos de medicina? Fisiologia renal. Fisiologia renal? Então, 3 questões sobre fisiologia renal. Vamos pedir. Atlas, formule 3 questões de múltipla escolha, nível difícil, sobre fisiologia renal. Dê as respostas e faça respostas comentadas. Que é pra gente aprender, né? Que senão a gente só fica sabendo a resposta e não vê o porquê que é. Será que o Atlas faz isso, amigo? Cara, o Atlas tem o Guyton no DNA também, né? Deve saber sim. Vamos ver. Fisiologia renal é um dos grandes assuntos aí. Ele entendeu o que você perguntou? Atlas, formule 3 questões de múltipla escolha, nível difícil sobre fisiologia renal. O português tá bom, agora o inglês tá precisando do Duolingo aí. Precisando do Duolingo. Já vou baixar hoje mesmo. Surmount, Surpass. Então vamos lá, as questões a seguir abordam a regulação hemodinâmica renal sob estresse, manejo tubular de potássio em resposta à dieta e o painel da ureia no mecanismo da concentração urinária. Pô, então eu não vou precisar mais fazer questão de prova. Até os alunos pegarem qual é o macete, né? Que senão ele vai fazer provas idênticas a eles. Mas aí eu peço pro Atlas fazer prova diferente. Mudar, é verdade. Aí tudo bem. Então tá aqui, ó. Ele fez uma questão aqui de múltipla escolha, A, B, C, D, E, D, né? Ainda deu mole ainda, hein? Porque eu, quando faço múltipla escolha, eu boto 5 alternativas, né? Tento dificultar um pouco mais, né? E aí diz qual é a resposta correta e faz o comentário embaixo, né? E ele fez as 3. A primeira aqui, ele comenta cada questão. A segunda, também a questão letra C. Vamos ver a pergunta aqui, né? Indivíduo saudável submetido a uma dieta cronicamente rica em potássio, qual mecanismo fisiológico é o principal responsável pelo aumento da excreção urinária de potássio para manter a homeostase? É um hormônio, aldosterona. É, isso aí. Tá lá. Resposta C, aldosterona mesmo. Isso é a minha especialidade. E a terceira questão ali é que ficou aqui, mecanismo de contracorrente e ureia. Mecanismo contracorrente da alça de Henle. Ficou com assunto medula renal. Então assim, faz, né? A limitação maior hoje é com a quantidade, né, de texto. Sim, porque ele não vai fazer o texto infinito, né? Exatamente. Então assim, mas se você pedir de 2 em 2, de 3 em 3 questões. Se você chegar ali, Atlas, me dê um livro de 1000 páginas sobre tal coisa. Não, eu faço uma prova de 100 questões sobre não sei o quê. Não você vai. Vai ter que pedir de 1 ou 2 em 2. Melhor, né? E para resumir assuntos também, ele é muito legal, né? Diz um assunto aí para ele resumir rapidamente. Pode resumir, por exemplo, sei lá. Para o aluno de terceiro ano, por exemplo. Terceiro ano. Terceiro ano? Pode me resumir hipocalcemia? Pode, vamos lá. Atlas, faça um resumo estruturado sobre hipocalcemia. É interessante, é uma coisa que a gente começa a ver mesmo por aí, né? Quando vê semiologia, a gente vê as manobras semióticas ali para o diagnóstico ali da hipocalcemia, Chivostec, Trousseau, né? Trousseau. E pós-cirúrgico de tireoide, né? Também, aí a gente começa na atuação risco mesmo, de né? lesão de paratireoide apresenta o quadro agudo de hipocalcemia pós-cirúrgico. Né? Manifestações eletrocardiográficas que a gente vê também. Então vai lá, ó, hipocalcemia definida por um cálcio sérico total corrigido e tal, e vai,
Que aqui é o total. 8,5 e calciônico menor que 1,15. E assim vai. Então, é um resumão, né? Definição e classificação, a diferença ali do calciônico, né? A correção para o cálcio total corrigido, etiologias principais do problema, né? Então, associada a PTH, né? O hipopara, outros estudos, pseudo-hipopara também, alteração de vitamina D, sequestro de cálcio, né? Pancreatite aguda, classicamente aí a gente tinha lá os critérios, né? Que um deles era relacionado aí ao sequestro de cálcio. Síndrome de lise tumoral, muito mais comum agora, né? A gente tem visto muito paciente com câncer, né, internado nas enfermarias de clínica médica do que via, por exemplo, há 20 anos atrás. Que é o aumento do duplo produto fósforo-cálcio, né? Porque um quela o outro e... Exatamente. E aí, geralmente, no início do tratamento, né, de grandes tumores sólidos, a gente vê isso, né? Das manifestações clínicas. Manifestações clínicas, dos quadros mais graves, né, aguda, que eu acabei de falar, alterações eletrocardiográficas que eu também citei aqui. O diagnóstico, né, confirmação laboratorial e o manejo terapêutico ali, com as drogas de escolha, com as doses. Excelente, né, meu amigo? Uma aula de hipocalcemia. Exatamente, reposição ali, ó. E com as referências sempre embaixo, né? Sempre referências aí validadas por nós, né? Referências que a gente confia. Então... Perfeito, né, meu Zero amigo? dificuldade, né? A gente falou hoje de fisiologia, a gente falou hoje de... estudos, de artigos científicos, né? Então, assim, mais um leque, mais uma função do leque de opções que o Atlas oferece. Fez até prova, pois é. Então, assim, isso é uma coisa boa, né? Tem algumas ferramentas de inteligência artificial que fazem isso, mas o Atlas é o nosso canivete suíço, né? Ele faz tudo. E aí, meus amigos, gostaram dessa funcionalidade da inteligência artificial Atlas? Baixa o aplicativo MedCode, testa lá o Atlas e depois conta pra gente. Até a semana que vem, um abraço.